Bom, gente, mais do que um projeto de marcenaria ou de revitalização ou de restauração, hoje eu gostaria de convidar vocês a fazer um passeio, na verdade, sobre a história da minha família e uma reflexão sobre muitos aspectos culturais e da nossa vida. Bom, eu estou falando aqui desse banco. Esse é um banco que eu acabei de revitalizá-lo, eu vou contar essa história um pouco mais à frente. Inclusive, dei umas pinceladas nesse tema num vídeo que eu falei sobre remoção de tinta usando removedor pastoso. Inclusive, vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição. O fato é que esse banco ele está na minha família, pelas nossas contas, há aproximadamente 88 anos. Ele provavelmente tenha sido feito pelo tio da minha avó paterna, para o casamento da minha avó, para os móveis de casamento da minha avó em 1931. Mas a gente não tem certeza porque muitas vezes o móvel não era feito para aquela pessoa, para aquele casamento, simplesmente as pessoas pegavam alguma coisa que tinha e dava. Então pode acontecer desse móvel esse banco ter mais do que 88 anos. O fato é que esse banco está na nossa família desde então, faz parte lá. A gente, quando criança, deitava, dormia nele, minhas irmãs, os meus primos, todo mundo deitava nesse banco, sentava nesse banco. E esse banco veio para minha casa provavelmente há uns quase 40 anos, há uns 35 anos, provavelmente ele passou a ficar na minha casa quando meu avô morreu, minha avó foi morar conosco, esse banco veio para nossa casa. E esse banco passou por transformações. Esse banco foi pintado de branco pelo meu pai para ser cedido, emprestado para uma igreja. E aí, bom, enfim, esse banco sofreu, para mim, uma agressão. E é por isso que eu quero falar para vocês que a gente precisa trabalhar o nosso aspecto da tolerância. Por quê? Porque era comum as pessoas pintarem móveis de madeira de branco. Então você vai encontrar provavelmente ao longo da sua trajetória aí um móvel de peroba rosa, de cedro rosa, de jacarandá, que foi pintado de branco entre os anos 70 e 90, principalmente porque era madeira, né? Era madeira, móvel de madeira, né? Hoje a gente vê o valor disso, mas enfim, não era assim que se via pela uma boa parte da população, a não ser que era um móvel, né? E algumas famílias, principalmente que tinham mais aspectos culturais, já tinham mais apego cultural, histórico pelo seu mobiliário. Para a maioria das pessoas era simplesmente um banco. Isso aqui era só um banco, é uma cadeira, era uma parada, enfim, era uma mesa, e aí acabou acontecendo muito isso. Bom, então, enfim, o que eu fiz aqui nesse móvel? Primeira coisa nesse banco foi retirar toda a tinta. Usei removedor pastoso nesse banco. Tive que aplicar ali várias e várias camadas de removedor pastoso. Na sequência disso, isso já levou algumas horas de trabalho. E aí depois tem que passar um thinner, limpar a madeira com o thinner para poder tirar o restante de removedor pastoso. Na sequência eu fui para o lixamento desse banco. O lixamento desse banco eu tive que, desde o início eu tinha algumas ideias na minha cabeça do que queria acontecer. Então, primeiro, eu não queria lixar esse banco até ele ficar liso. Sabe, tirar tudo de defeito dessa maneira. Não era o objetivo tirar o defeito desse banco. Por quê? Porque esse banco é um banco de 88 anos, como uma pessoa de 88 anos, ele tem marcas, ele tem expressões. A gente não pode tirar a história de uma peça, a gente não pode tirar a história de uma pessoa, a gente não pode simplesmente numa plástica, plástica mal feita que tira todas as expressões faciais de uma pessoa. Plástica bem feita, ela simplesmente dá uma melhora. Então o que eu fiz aqui foi dar uma melhora nesse móvel que estava caidinho, né? Então eu arranquei aquela tinta, lixei e nessa etapa de lixamento eu fui apenas até certo ponto. Ficou poros pintadinhos de branco, aqui a parte dos poros, teria que ter tirado um pouco mais de madeira, só que eu entendo que deixar alguns pintinhas de branco nesse móvel significa também preservar a história desse móvel. A gente precisa lembrar que, pelo aspecto
faz parte da história desse móvel ter sido pintado de branco. Isso é uma coisa que é inegável. Então eu até me apeguei muito ao que a minha amiga Érica Carpu, que fala, uma pessoa que eu encontrei com algumas vezes, e é muito querida, por sinal, eu respeito muito a opinião dela, ela fala muito sobre a desconstrução da perfeição. Então, lixar esse banco aqui e deixar ele limpo era mole. Para quem tem uma lixadeira elétrica ou tem um braço disposto a lixar, é mole. Lixa 60, 80, 100 e vai embora e você chega e deixa ele limpo. Mas isso não era o que eu queria, porque eu iria tirar muitas das marcas de expressão batidas ao longo do tempo. Tem marquinhas de preguinhos aqui, que os meus sobrinhos, quando eram criança, iam lá para casa, esse banco ficava na varanda, aí pegava o martelo, pegava o preguinho, principalmente a minha sobrinha, a Júlia, pegava e batia, pregava. Então, eu não podia eliminar isso. A única reconstrução que eu fiz aqui foi tinha um pequeno podre no pé, por umidade, e eu reconstruí com massa epóxi. Fui ali, fiz cola epóxi com pó do próprio lixamento, fui misturando, dei algumas camadas, deixei secar e depois raspei, tirei o excesso da cola, deixando apenas no ponto necessário. Exatamente isso. Bom, e aí depois de todo esse lixamento, toda essa limpeza, eu me lembrei de um outro aspecto muito legal. Eu queria passar uma cera nesse móvel, eu tinha que voltar para aquilo que era a origem dele, que era um móvel encerado. E aí aconteceu uma coisa muito legal. O ano passado, durante o segundo encontro do GMB, eu ganhei uma lata de cera. Eu não me lembro realmente a pessoa, até quero pedir desculpa se estiver assistindo, mas eu quero te agradecer de coração pela lata de cera, porque eu me lembrei daquela lata de cera. Ele falou, tem uns 25 anos que essa lata tá jogado lá num depósito, eu achei e eu queria te presentear porque eu sabia que você ia curtir. Realmente eu curti pra caramba e eu peguei essa cera de carnaúba que tava lá guardado, uma lata velha, e eu passei, a cera tava muito boa ainda, nem mexi na cera, só aqueci ela um pouco ali no sol, deixei a lata no sol para poder aquecer, amolecer um pouco a cera, e eu passei aquela cera de carnaúba daquela lata que tava lá toda enferrujada, que continua guardado na mesma lata, enferrujada, guardadinho lá no canto. Então, queria agradecer. Então, eu queria realmente chamar vocês para essa reflexão. A gente precisa entender todos os aspectos. Quando a gente vai fazer alguma revitalização, restauração é outra coisa, quando a gente faz uma revitalização, a gente precisa entender isso. Tá? Então, tirar defeitos, tirar aquilo que é uma agressão, até tudo bem. Inclusive, quando eu recebo, eu vejo algumas fotos, as pessoas me pedem sobre opinião sobre certos trabalhos, certas revitalizações. Eu recomendo que você não tampe certos furos, não tampe certas trincas, não vou repuxar os pregos que aqui estão e calafetar, porque isso faz parte da construção original desse imóvel, tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu, de certa forma, eu fico até um pouco emocionado ao falar desse banco, falar toda essa história, porque faz parte da história da minha família. Esse banco agora ele vai ganhar um novo espaço. Eu ainda não sei se ele vai ficar aqui depois da saída da minha oficina, se eu vou levar ainda para ficar na copa da minha oficina, para tomar café com os amigos, ainda não sei. O fato é que esse banco ele tem 40 centímetros só de altura, ele foge um pouco para os padrões atuais, que são 45 centímetros, tem 2,17 metros de comprimento e mais ou menos aqui uns 30 centímetros de largura em cedro rosa. Beleza, gente? Então é isso. E aí vocês estão aí com as imagens desse banco, dos detalhes um pouco mais sobre ele. E eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessa história, entendido um pouco mais sobre esse processo e curtido esse vídeo. Valeu, gente! A todos vocês um forte abraço e até a próxima. Valeu!